Bom dia a todos, bom dia a todos. Com a presença da vice-reitora no exercício da reitoria, pró-reitora de coordenação acadêmica e coordenadora do Salão URGS 2018, professora Jane Tutiquian, é com grande satisfação que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebe a todos na abertura do Salão URGS 2018. Prestigiam este evento membros da administração central da URGS, professores, técnico-administrativos, estudantes e os convidados deste evento, a escritora Cíntia Moscovici, a jornalista Fernanda Carvalho e o escritor Giba Assis Brasil. Com o tema Vozes Diversas, Diversos Saberes, o Salão URGS 2018 articula as atividades de ensino, pesquisa e extensão em um único grande evento. De hoje até sexta, dia 19 de outubro, o público terá a oportunidade de percorrer espaços que apresentem e discutem novos conhecimentos produzidos na pesquisa científica e na universidade como um todo. Compõe o Salão URGS 2018, o 30º Salão de Iniciação Científica, o 19º Salão de Extensão, o 14º Salão de Ensino, o 13º Salão URGS Jovem, a 8ª Feira de Inovação Tecnológica, FINOVA, e o 5º Salão EDURGS. Com a palavra, a vice-reitora Jane Tutiquian. Bom dia a todos. Enfim, chegou o dia do salão. E ele chega num dia muito especial, porque é também o dia do professor. Então, quero iniciar parabenizando a todos os professores, enquanto a gente pode comemorar, pelo menos. Quero saudar os convidados do nosso evento de abertura, a escritora Cíntia Moscovici, a jornalista Fernanda Carvalho, o cineasta Giba Assis Brasil, uma honra ter vocês junto conosco. Quero saudar a todos os integrantes da administração central, os diretores das unidades acadêmicas, a comissão organizadora do Salão URGS, a quem já faço um agradecimento muito grande. Nós nos reunimos desde que terminou o salão passado, desde o último salão que a gente vem se reunindo para podermos chegar a esse dia. Então, um agradecimento a toda a comissão organizadora. Quero saudar a todos os professores, os técnico-administrativos, quero saudar os estudantes, senhoras e senhores. Esse é um dia realmente extremamente importante para a universidade e a gente trabalha mesmo por esse dia durante o ano inteiro. Nós começamos pela pergunta qual será o tema do salão. E neste ano, nessa pergunta, qual será o tema do salão, a gente levantou muita coisa. E eu lembro de um programa que se chama Roda Viva, em 1999, e aí o entrevistado foi um filósofo, Michel Serres. E o Michel Serres dizia assim, olha, o século XXI vai ser o século do domínio das ciências duras. Vai ser o século de uma perda de alguma coisa de humanismo. E vai ser o século em que o primeiro mundo e o terceiro mundo serão submetidos ao quarto mundo. E ele entendia por quarto mundo uma rede de violência colocada sobre o planeta, uma rede de violência e uma rede de miséria. Isso quer dizer que lá na década de 90, o Michel Serres conseguiu fazer uma previsão do tempo que nós estamos vivendo. Porque, se nós pensarmos, é este exatamente o tempo que nós estamos vivendo. Então, isso surgiu imediatamente e a gente também começou a pensar, mas existe um outro lado. Né? Como tudo, nada é totalmente negativo, tem um outro lado. E o outro lado é que, apesar de toda a violência, de toda a miséria, disso tudo que a gente assiste no mundo e que a gente assiste no Brasil, especialmente nesta época, neste momento, existe um lado que é para a gente comemorar.
do final do século XX para cá, vozes que não tinham de jeito nenhum espaço estão tendo o seu espaço, estão sendo ouvidas. A própria universidade, que pela sua natureza sempre foi tradicional, sempre foi conservadora, sempre foi elitista, a universidade se abriu. A URGS não chegou ainda à maturidade do sistema de cotas, mas estamos muito próximos disso. E o que a gente chama de maturidade é que nós não fechamos ainda 5 anos com 50% de cotistas. Então, o próprio acesso à universidade tem mudado muito aquilo que nós somos, tem mudado muito aquilo que a universidade é. E de que forma tem mudado? Tem mudado da seguinte maneira: a universidade hoje não vai à sociedade para dizer é assim, nós somos bons, nós somos pesquisadores, nós fazemos isso e nós estamos entregando isso. Não, hoje não, hoje existe um diálogo, né? E a extensão é muito representativa desse diálogo, a pesquisa é muito representativa desse diálogo, o ensino é muito representativo, a educação à distância, a CAF, a Coordenadoria de Ações Afirmativas, porque a sociedade está entrando na universidade. E entrar na universidade com a diversidade significa estar trazendo para dentro da universidade novos saberes. E isso, para nós, é fundamental. A PRAE hoje tem um papel que eu diria que é um papel primordial dentro dessa questão das ações afirmativas, das questões estudantis, junto com a CAF. Pois bem, essa diversidade, então, está trazendo um novo saber para a universidade. Isso está nos enriquecendo como seres humanos, como profissionais e como cidadãos. Então, estava na hora de se fazer um salão que não fosse um salão muito parecido com isso que a gente está vivendo, né? Mas que fosse um salão que mostrasse esse outro lado, né? E daí surgiu o tema do salão, Vozes Diversas, Diferentes Saberes. Então, nós agora estamos abrindo Vozes Diversas, Diferentes Saberes, e abrimos com a convicção de que vocês encontrarão, sim, a cara da URGS. Esse salão é a cara da URGS. Mas o que diferencia esse salão é que ele é a cara da URGS neste contexto. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode bater. E nós vamos passar, então, para a nossa mesa. Vocês viram que a gente está inovando, né? Nós sempre abrimos o salão com uma conferência. E como são vozes diversas e diferentes saberes, nós estamos abrindo com uma mesa, com pessoas por quem nós temos a maior admiração, o Giba. A Márcia já falou eu estou te atropelando. Tá bem, é o Giba, é a Cíntia e é a Fernanda. Eu deixo que a Márcia, então, faça a apresentação, por favor. Então, a Cíntia Moscovich, escritora, neta de imigrantes russos judeus, é também jornalista e mestre em teoria literária. Entre outros prêmios, foi vencedora do Prêmio Açorianos de Literatura na modalidade narrativa longa, em 99, com o livro Duas Iguais, Manual de Amores e Equívocos Assemelhados, que aborda a história de amor entre duas jovens mulheres. E foi patrona da nossa Feira do Livro, né, de Porto Alegre, em 2016. Fernanda Carvalho, jornalista, criadora do blog Em Negrito, foi apresentadora do programa Nação, da TVE, aqui do Rio Grande do Sul, e na TV Brasil, e uma das idealizadoras do canal TV Nação Negra no YouTube.
Participa de eventos que abordam o tema da negritude, levando a voz da mulher negra em diferentes espaços ainda dominados por homens brancos. Em 2016, esteve na lista com 20 jornalistas negros mais influentes em diversas áreas. E Giba Cis Brasil, montador e roteirista e professor universitário, líder do Núcleo Criativo da Casa de Cinema de Porto Alegre. Codirigiu a longa-metragem Verdes Anos, em 84, e o longa em Super 8 Deu Pra Tia no 70, em 81. Roteirista dos longas Me Beija, O Mentiroso e Super Colosso, e das minisséries TV Agosto, em 93, e Luna Caliente, em 98. Como montador, atuou em 20 longas e em mais de 40 curtas. A plateia poderá fazer perguntas, né, por escrito, né, que daí nós trazemos aqui para a mesa. A professora Jane, então, vai selecionando para que possam responder. Então, com a palavra, os nossos convidados. Bom, nós fizemos uma votação e ganhamos de 3-1. Então, nós começamos com o Giba. Bom dia. Eu confesso que quando a Márcia me convidou para participar desse evento, 3 meses atrás, a minha primeira reação foi recusar. Eu sempre achei que eu não tenho muita coisa para dizer, e o tema Vozes Diversas, Diferentes Saberes me deixou ainda mais constrangido. Eu não sei o que eu posso dizer sobre diversidade. Eu, branco, de formação cristã, de classe média, filho de uma dona de casa e um bancário, casado há 33 anos, com 2 filhos, o que eu posso dizer sobre diversidade? Eu não sei. Mas pensei em começar citando esse texto aqui. Os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões, não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos. Se nos espetarem, não sangramos, se nos fizerem cócegas, não rimos, se nos derem veneno, não morremos, e se nos ofenderem, não devemos vingar-nos. Se em tudo mais somos iguais a vocês, teremos de ser iguais também a esse respeito. Isso, muitos devem ter identificado, é Shakespeare, né? O Mercador de Veneza. É a fala do Shylock, na primeira cena do 3º ato. Eu gosto dessa fala, porque ela começa como uma universal defesa da diversidade e termina como uma mesquinha justificativa de vingança. Isso é Shakespeare, né? Mais uma vez expondo a nossa humanidade. Eu não sei até que ponto nós devemos ser tolerantes com os intolerantes, mas eu acho que nós não devemos ser iguais a eles. Aliás, eu não sei muita coisa. Eu não sei dirigir automóvel, eu não sei desenhar absolutamente nada. Eu sou péssimo na cozinha, por isso sempre me disponho a lavar os pratos. Eu não sei pregar um quadro na parede sem deixar um rombo. Eu não sei passar roupa, já tentei e não deu certo. Eu não sei dançar tão devagar para te acompanhar, como diz a Marina Lima. Eu nunca consegui decorar a letra de Se Eu Quiser Falar com Deus, do Gilberto Gil. Eu gosto muito de literatura, de música e até de cinema, mas eu tenho uma grande dificuldade para entender arte abstrata e espetáculos de mímica e até de dança. Eu não sei qual é a origem da expressão estar na capa da gaita. Sei que significa estar velho, usado, mas não sei porquê. Eu não sei quem foi que disse que livros não mudam o mundo, as pessoas é que mudam o mundo, os livros só mudam as pessoas. Eu sei que na internet dizem que foi o Mauro Quintana, mas eu desconfio que não foi. Ou que foi o tribuno romano Caio Graco, mas eu duvido que tenha sido ele. Eu não sei. Eu não sei por que motivo uma pessoa assistiria um filme, ou leria um livro, ou ouviria uma música, se não fosse para tentar entender um pouquinho mais sobre os outros seres humanos que convivem com a gente nesse planeta. E por isso eu não consigo entender por que as pessoas se interessam tanto por filmes e livros que não são sobre pessoas. Por mais que eu me esforce, eu não consigo entender como é que um pedaço de papel pintado com um carimbo do Banco Central se transforma em dinheiro e transforma as pessoas em volta dele. Eu nunca entendi nada de economia. Pior, eu não consigo nem chegar perto de entender como é que esse dinheiro, que já era abstrato no papel, hoje se tornou impulsos eletrônicos no cartão de crédito, bitcoins, e continua fazendo com que algumas pessoas tenham muito e outras não tenham nada. Eu não faço a menor ideia de por que alguém acredita em Deus e, ao mesmo tempo, acredita que o seu Deus é melhor que o Deus do outro. E algumas pessoas, inclusive, se matam por causa disso. Eu não sei. Tem muita coisa que eu não sei. Por exemplo,
eu não sei o que vai ser desse país. E, apesar disso, recentemente, a Unicinos, onde eu trabalho desde 2003, me concedeu um título de notório saber, equivalente ao grau de mestrado. E eu agradeço imensamente a Unicinos por isso, porque esse título me permite continuar dando aula. Mas, meu Deus, notório saber. Tem muita, muita, muita coisa mesmo que eu não sei. E, apesar disso, eu dou aula. Eu sou professor há mais de 25 anos. E eu gosto muito de dar aula. Porque, para dar aula, eu me obrigo a organizar as poucas coisas que eu sei e as muitas que eu não sei e tentar encontrar um caminho que me permita ficar uma aula inteira falando e ouvindo e mostrando coisas e provocando coisas nos alunos, sem expor demais o tamanho do que eu não sei. É claro que ninguém, muito menos um professor, quer expor a sua ignorância. Mas é lindo, é maravilhoso, é transformador quando um aluno faz uma pergunta e eu sou obrigado a responder para ele. Não sei mesmo, mas se tu chegasse a formular essa pergunta dessa forma, então a minha aula não foi inútil. Quando eu comecei a dar aula de cinema, numa época em que não havia nenhum curso superior de audiovisual na região sul do país, eu comecei aqui na Fabico, alguns colegas cineastas e colegas professores me perguntavam, é possível ensinar cinema? Acontece que, bem antes disso, eu já tinha dado aulas particulares de matemática, física e química para vestibulandos, então eu tinha uma resposta para isso, e a minha resposta dava a impressão de que pelo menos uma coisa eu sabia. A minha resposta era, não é possível ensinar cinema, porque não é possível ensinar coisa nenhuma. Ensinar não existe. O que existe é aprender. O papel do professor não é ensinar, é tentar mostrar como ele gosta daquele assunto, como ele se esforçou para dominar aquilo, é demonstrar entusiasmo pela matéria, porque só assim existe alguma possibilidade do aluno buscar construir na cabeça dele aquele conhecimento. E, por incrível que pareça, isso acontece, eu juro que acontece. Eu já vi no olho do aluno, da aluna, esse aqui está aprendendo, aquele ali está aprendendo. Aprender existe. Eu tenho a impressão que essa minha teoria sem pé nem cabeça é uma simplificação de Piaget ou uma deturpação de Vygotsky, mas eu acho que é Paulo Freire. Não tenho certeza, mas é bom guardar esse nome, porque o programa de governo do candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, e que talvez seja o nosso presidente dentro de alguns dias, promete expurgar Paulo Freire das escolas do Brasil. Isso não é fake news, está lá no programa de governo dele. Expurgar, banir, torturar, riscar da face da terra, matar 30 mil pessoas. Armas não matam, quem mata são as pessoas. É verdade, né? O problema é que quem morre também não são as armas, são as pessoas. Matar uma pessoa é pior do que matar 30 mil, mas matar 30 mil é pior. Contexto, né? A frase foi tirada do contexto. Agora me digam, qual é o contexto possível para a frase só vai resolver o país quando matar 30 mil? Matar para resolver. Contexto. Ameaçar matar não é tão ruim quanto matar, e mandar matar, e deixar matar, e fingir que não vê. O meu amigo Wilton Jorge Machado, conhecido como Melô, negro, sociólogo, músico, professor, atualmente diretor da Escola Estadual de Ensino Médio Cristóvão Colombo, no Sarandi, meu colega de futebol de rua, quando a gente tinha 11 anos de idade, na pracinha do Alto da Bronze, ele está organizando uma antologia de música negra contemporânea de Porto Alegre. E deve lançar um CD e talvez um canal no YouTube nos próximos meses, se tudo der certo. Em nome da nossa amizade de mais de 50 anos, ele pediu que eu escrevesse um texto de apresentação para o disco. Foi uma das tarefas mais difíceis que já me passaram. O que é que eu posso dizer sobre música negra contemporânea de Porto Alegre? Claro que ele me passou as músicas, eu ouvi, me emocionei com algumas, cantei junto com outras, bati o pé no ritmo, quase no ritmo, descobri alguns cantores e cantoras, instrumentistas e grupos de que eu nunca tinha ouvido falar, mas o que eu posso dizer sobre música negra contemporânea de Porto Alegre? O que me salvou foi o slam, não o Islã, o slam. Meus filhos tinham há pouco me chamado a atenção que havia um novo fenômeno cultural nas cidades brasileiras. Na verdade, um fenômeno que surgiu, depois eu fiquei sabendo, nos anos 80, em Chicago, em paralelo com a cultura hip-hop, mas que só chegou ao Brasil nessa década e em Porto Alegre há poucos anos. O slam, se é que eu entendi bem, é um campeonato de poesia, ou melhor, uma rede de campeonatos de poesia disputados na rua, em lugares e horários pré-determinados por jovens ou não, negros ou não, muitas mulheres, vários gays, alguns trans. A palavra de ordem é: todos podemos fazer poesia,
Todos podem usar a palavra para nos manifestarmos. Então, já que a minha tarefa era pretensiosa, eu resolvi ser mais pretensioso ainda. Eu escrevi um texto como se fosse uma apresentação de slam, que eu chamei de Lugar de Branco. Eu gostei do texto e vou ler para você. Ele ficou assim. Esse texto é serviço de branco. Pensa que vem da casa grande para redimir a senzala, mas chega atrasado, atrapalhado e, para ser franco, nem sabe direito qual é o seu lugar de fala. Eu não tenho culpa, eu nem sabia, eu nem era nascido. Meu bisavô era abolicionista, meu pai aprendeu com o pai dele a não ser racista. Mas e o racismo do dia a dia? E o racismo escondido? Eu não posso fugir da memória. Meu lugar na história é o lugar da cor da minha pele, não é a de Zumbi, nem de Marielle. E certamente tem sacanagem com preto na história da minha família. O que eu sei dessa história, eu contei para minha filha, e é disso que se trata. Eu fiz o que pude, mas o meu povo não teve virtude, pois começou sendo escravocrata. E quando os pretos e as pretas de Porto Alegre se juntam para cantar, para celebrar, para gravar, para procurar o seu lugar, que é todo lugar, que um dia há de ser todo lugar, o que é que um branco pode fazer para não continuar pagando de filho da puta? Eu não sei mesmo, mas vou me sentar, vou ouvir, a começar por esse CD aqui, vou tratar de achar meu lugar de escuta. Então, eu não sei o que dizer sobre diversidade, a não ser que a vida não faz nenhum sentido sem ela. Assistam o filme O Triunfo da Vontade, dirigido pela Leni Riefenstahl, especialmente os desfiles militares nazistas, e aquela vontade, aquela necessidade de todos parecerem absolutamente iguais, os mesmos uniformes, os mesmos penteados, os mesmos olhares fixos no horizonte, o mesmo ritmo nas passadas em direção a lugar nenhum. Ou assistam qualquer desfile militar, dá no mesmo, em qualquer época. Ou ouçam o nosso grande líder político do momento bradando com toda a força dos seus pulmões: as minorias se adequam ou simplesmente desapareçam. Vida não é isso. Vida tem que ser diversa. Quando eu fui aluno da URGS, nos anos 70 do século passado, como a professora Jane lembrou aqui há pouco, a universidade tinha menos mulheres, ainda que muito mais do que na época dos meus pais, poucos gays, digamos, à luz do dia, raríssimos negros, nenhum índio. Quando eu dei aula na URGS, já no final do século, pouca coisa tinha mudado. Meus filhos entraram na universidade agora, nesse início de século, e a universidade continua restrita, sem dúvida, ela devia ser mais diversa, mas é muito mais diversa do que na minha época. Meus filhos, brancos de classe média, conviveram na universidade com bem mais diversidade humana do que eu. E eu acho que isso eu sei, que isso fez deles pessoas melhores. Isso eu acho mesmo. Eu não sei o que vai acontecer com esse país, mas eu acredito que algumas conquistas não se perdem. Não sei quem foi que disse, mas eu gostei, copiei e repito. Seja o que for que aconteça, as mulheres não vão voltar para a cozinha, os gays não vão voltar para o armário, os negros não vão voltar para a senzala e podia acrescentar, os judeus não vão voltar para o gueto. Quem não está satisfeito com isso, e tem muita gente que não está satisfeito com isso, vai fazer muito barulho, vai machucar muita gente, talvez até matem 30 mil, espero sinceramente que não, mas não vai fazer a história andar para trás, pelo menos não por muito tempo. Eu acho, eu acredito, eu espero, não sei. Mas exatamente porque é um momento difícil, acho que a gente não tem o direito de ser pessimista. E por isso eu termino citando Frei Beto. Essa frase eu tenho certeza que é dele. Vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Obrigado. Então, muito obrigada, Giba. Eu passo, então, para o outro extremo, para a Fernanda. Está funcionando o meu, tá. Deixa eu pegar minha colinha aqui também. Bom dia a todos e a todas. Eu estava pensando na... Eu sempre faço uma colinha, assim, um roteirinho. Estou muito hiperativa, então eu vou me perdendo só para eu seguir uma linha, assim, e as pessoas conseguirem vir comigo, né? Mas aí, com algumas palavras ali do Giba, eu já mudei algumas coisas.
E fiquei pensando, eu também comungo, né, dessa... Eu me considero muito nova, considerando que eu sou uma mulher negra, né, a minha ancestralidade é, imagina, séculos e séculos. E eu também ficava muito insegura, né, quando era chamada assim, para ser a pessoa negra a falar em determinados espaços. Achava que eu não tinha muita bagagem para isso, e é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre ficava muito, mas será que eu sou a pessoa a trazer essa voz, né, com 30 e poucos anos, agora já com 30 e muitos, mas já tenho aí uns 10 aninhos nessa caminhada. E, assim como o Giba estava dizendo, né, eu pensava, será que eu sei? Será que eu vou saber o que dizer e vou ter a acrescentar? E aí veio uma constatação, né, que acaba sendo um tanto quanto triste, se a gente parar para pensar, que, apesar de tão nova, enquanto mulher negra nos espaços que me chamavam para falar, eu era uma das poucas pessoas que sabiam o que eu sabia ali, naqueles espaços, né? Então, eu comecei a ficar mais relaxada nesse sentido, assim. Isso me fez perceber que, sim, eu acabava sendo o pontinho preto, né, naquelas mesas, né, naquelas conferências, naquelas trocas, conversa, enfim. Mas é isso, né, eu estava ali para levar esse conhecimento que não chegava, né, não chegava, vem chegando mais ao longo dos anos, mas não chegava ali naqueles espaços. Para quem não me conhece, fazer um retorno um pouquinho, eu sou jornalista há 10 anos e já na faculdade, assim, eu acho que eu meio que profetizei, ou pedi, joguei para o universo que eu queria juntar o meu ativismo e o jornalismo, né, e fazer disso a minha vida, o meu trabalho, porque eu já tinha uma certeza ali que era assim que eu ia conseguir contribuir, né, para esses espaços e continuar essa caminhada de séculos e séculos aí, que a minha ancestralidade já começou muitos anos atrás. E, de alguma maneira, isso aconteceu, né? Depois de formada, as coisas foram me levando sempre nesse caminho. Eu sempre digo que eu ganhei um segundo nome, né? Porque eu virei a jornalista negra Fernanda Carvalho, porque era isso, né? Geralmente... agora... Então, assim... e eu tomei isso para mim, né? Porque eu vi que, desde a faculdade, se eu não fosse a jornalista negra que ia trazer essas questões para esse espaço, essas questões não seriam tratadas. E quem melhor para falar delas ali, senão eu, né, que vivia isso e vivo, e, enfim, esta é a minha realidade. Então, assim, as coisas vieram acontecendo, e eu acho muito importante um evento com esse nome, com essa proposta, né, porque isso sintetiza tudo, né. Eu, assim como muitos aqui, se não todos, estou nesse momento de ansiedade, né, de preocupação e de oscilações, né? A gente acorda no meio da noite e lembra que não é sonho, não, a gente está vivendo isso mesmo. Aí a gente acorda cheio de garra, meio-dia desanima, às 3 da tarde vamos lá, e assim a gente vem vivendo, né? Porque não tem muito o que fazer. Mas eu acho que uma das coisas principais, assim, que me preocupam nessa provável mudança que a gente está prestes a viver, é isso, né? É nesses dois focos aí que a gente vai estar sendo diretamente atacados, né? Se a gente for falar de vozes, então, eu continuo, né, com essa missão de ser essa voz, como eu estava falando com os meninos ali da rádio. A gente não dá voz a ninguém, né? As pessoas têm voz, né? A gente não isso de dar voz não existe. Só que nem todo mundo está disposto a escutar, né, o que a gente tem a dizer. Eu acredito que a gente não dê voz, mas a gente ecoa vozes, né? E eu tenho essa responsabilidade e de saber que a minha voz chega, de que este microfone aqui está na minha mão e não chega na mão de muita mulher negra como eu, né? Nós somos a maioria da população. Então, a gente está falando de muita gente quando a gente diz que essas vozes não são ouvidas, né? Muita gente mesmo. É a maioria da população de um país que tem o tamanho que tem o nosso país. E eu acho que, se a gente nem fizer um recorte tão grande, se a gente pegar esses últimos 5 anos, a gente consegue perceber, né, com exemplos, como isso é real, né? A gente consegue olhar e visualizar esse tipo de coisa. Quando eu falo em voz,
Eu quero pegar o exemplo da Marielle, né, que ela tem aquele discurso forte, né, em que ela é interrompida e que ela, né, empodera a voz ali e diz, não, tu não vai me calar, eu sou uma vereadora eleita e tal. Foi calada, como a gente viu, né, que foi da pior maneira possível. E nessas últimas eleições a gente viu numericamente, né, um número de candidatas negras, candidatas ligadas a ela, inclusive, né, que foram eleitas. E eu acho que isso foi uma resposta muito significativa, né, do quão essas mulheres negras tomaram para si, né, quando calaram a Marielle, tentaram nos calar também. E ali a gente também se viu obrigada a erguer a voz e dizer, não, então vamos lá. Se a gente quer continuar falando, a gente tem que entrar nesse espaço onde, até então, ela era a única, né, que naquele período, claro, antes dela teve Benedita, enfim, mas isso foi o significado, né, do que foi feito com ela, da tentativa de calar. Então, a frase que vem sendo dita nos atos, em homenagem a ela, né, de que quem mexeu com a Marielle mexeu com o formigueiro, é muito real. E a gente tem visto isso acontecer. E a possibilidade disso voltar, né, nesse ponto, eu fico pensando também no que o Giba falou, será que... Eu tenho as minhas dúvidas se a gente não consegue regredir, né? Eu acho que esta é uma das minhas preocupações. E nas muitas conversas que a gente tem tido, já que eu falo aqui para uma plateia de maioria de homens brancos, né? Acho que olhando assim, meio que rapidamente, mas, enfim, temos muitos. A gente tem pensado que, na verdade, nós, enquanto população negra, e especificamente enquanto mulheres negras, nós sermos caladas é a regra, né? Nós sermos ouvidas, né, é a exceção. Então, na verdade, toda essa tentativa que está se fortalecendo, né, porque a gente fala de um candidato, mas ele está aí representando muita gente, está tirando muita gente do armário, e está fazendo muita gente dizer, é isso mesmo, né, eu não quero mais ouvir esse tipo de gente perto de mim, é esse o recado que está sendo dado, com números, né? Eu quero que vocês pensem um pouco que, na verdade, eu tenho menos a perder nessa história toda, né? Porque, como eu disse e repito, ser calada é a regra na minha vida. Eu acho que é importante a gente pensar nas perdas como um todo nesse momento, mas que isso aproxima muito mais uma parcela da população de nós do que nos faz perder, né? Como todos vamos perder. Ficou confuso, né? Ficou que nem aquela história da Dilma agora, mas, enfim, é isso, né? É pensar que, sim, nós vamos perder como um todo, mas isso, para mim, é rotina. Eu sei o que é isso e, consequentemente, eu sei como combater e etc. e tal. Essa tentativa de nos calar é realmente algo que me incomoda muito nessa história toda, né? Da fala do digníssimo candidato, o que, de novo, né? Tudo que ele fala sobre negros não é novidade para mim. Ele fala, mas eu sei que é o que muita gente pensa. Então, ele não está me dizendo nada de novo. Mas, quando ele diz, nós vamos acabar com todo o ativismo, aquilo ali foi uma das coisas que mais me deu força, de dizer, mas não vai mesmo. Mas como assim? Sabe? O que é isso? Quer dizer, até tu me xingar e tu dizer que quilombola, né, como a gente vinha dizendo ali, não serve para procriar, e que isso e que aquilo, isso aí não é novidade, mas me calar, a tentativa de me calar, né, é a minha rotina, mas isso não significa que ele tem essa força que ele acha que ele tem para conseguir. E fazendo um gancho de vozes para saberes, está aí mais uma perda que a gente está prestes a viver, né, se isso tudo se consumar. Porque, de novo, esse saber que vem, né, que eu ouço, que eu aprendi, que está na minha pele, que está no meu sangue, que está no meu cabelo, né, que está no que eu sou, que está em coisas que eu nem sei. Né? Eu associo muitas coisas que aconteceram na minha carreira à ancestralidade, assim, porque tem coisas que realmente a gente não consegue explicar. Né? E eu acho que a nossa ancestralidade caminha muito com a gente. Tem uma cena que é do livro, né? Mas, enfim, do filme Raízes Negras, que ele está parado assim, e tem toda uma galera atrás dele, assim, com a mão no ombro. E aquilo ali eu sinto, às vezes, assim, muito forte.
E a gente vive, né? Estou dentro de uma academia onde existe essa tentativa de agregar e de diversificar, mas a gente ainda sabe que, de uma maneira geral, o saber eurocêntrico é o considerado oficial, né? E é o respeitado como o que vale, né? A gente, apesar de tudo que eu carrego da minha ancestralidade, é importante, sim, o sistema de cotas para que eu pegue o meu diploma, né? Por mais que, às vezes, eu vou considerar o saber que a minha avó, que morreu com 96 anos, não tinha por que ser menos significativo para a sociedade como um todo, né? Mas a gente sabe que é assim. E perder a possibilidade de perder essa troca também é algo que me preocupa muito, né? Porque todo mundo só ganha. E trazer esse saber que pessoas como essas que acreditam no que esse candidato acredita, que realmente são pessoas que valem menos, que sabem menos, que é um saber que pode ser desqualificado, que não serve para nada, que não serve para ninguém, a não ser para nós mesmos, né? E isso tudo é muito, muito preocupante. E aí eu trago algo que eu tinha proposto aqui, que o Giba também tocou, que é a questão do local de fala. Eu acho que, desde que começou a se falar mais em local de fala, se criou uma sensação de pessoas que não estão ligadas, e até um constrangimento e um incômodo, às vezes, de pensar assim, não, se estão falando de mulheres, então eu que sou homem não vou me meter. Não, se estão falando de negros, então eu que sou branca não vou me meter. Na verdade, local de fala todo mundo tem, né? E dentro de uma sociedade que é racista, que é machista, qual é o teu local de fala enquanto homem branco, né? Ou enquanto mulher branca, ou enquanto homem, ou enquanto mulher, enquanto se fala de racismo dentro dessa sociedade, né? De que maneira tu te posiciona, porque o mínimo que acontece é gozar dos privilégios, né? E disso aí não adianta dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Pelo menos gozar dos privilégios, que às vezes privilégio parece uma palavra, né, tão grande, mas às vezes esse privilégio é só andar na rua, né? É só entrar numa loja sem ser seguido, é só ter o teu cabelo respeitado na tua profissão. São coisas, às vezes, tão simples, né, que quem não passa por aquilo nem considera, nem pensa naquilo como privilégio, né, porque aquilo é a vida normal de todo dia. Então, quando a gente tem isso cerceado, é que a gente percebe o quanto aquilo é importante. E é por isso que eu digo, né, que talvez muitas pessoas que vão ter a sua voz calada, agora é que vão perceber o que isso realmente significa, né, que é o que a gente está falando há muito tempo, mas nem todo mundo está disposto a ouvir. Então, eu pego muito esse exemplo da Marielle para mostrar a questão da voz, né, essa ancestralidade que, se a gente juntar negros, brancos e índios, todo mundo só tem a crescer. Eu acho que eu não me posiciono contra esse saber eurocêntrico, eu só quero que o saber africano da minha raiz, que está em tudo nesse país, principalmente nesse país, né, e nesse estado, apesar de muita gente olhar e não ver, né, num primeiro momento, mas o Rio Grande do Sul tem raízes negras fortíssimas, presentes, diárias na nossa língua, no que a gente come, no que a gente fala, no que a gente veste, no que a gente dança, né, e isso tudo foi escondido por muito tempo. Então, essa tentativa de jogar esse pano por cima de novo é algo que vai exigir muito de nós, independente, inclusive, do resultado das eleições, né? Porque a porta de horrores já foi aberta, né? Então, a gente já está vivendo tudo isso. Então, é isso que eu quero citar neste primeiro momento, que vocês pensem, né? E também quero fazer a citação mas a minha citação é da Elza Soares, que lançou na semana passada um novo single que se chama O Que Se Cala. E nesse single tem uma frase que eu acho que sintetiza muito assim, o que a gente tem tentado fazer, o que a gente tem conseguido fazer e o que querem parar, né, que é a tentativa de parar com que a gente faça. E nesse single ela diz o seguinte: a minha voz eu uso para dizer o que se cala. O meu país é o meu local de fala. Então, é com isso que eu termino essa primeira parte, assim, dizendo que isso é o que a gente vive e é o que a gente vai continuar vivendo, independente do que aconteça aí nos próximos dias. Talvez a gente tenha que ser mais combatente, mas esse país vai continuar sendo o nosso local de fala.
se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, as perguntas serão em papel. A Márcia já pode ir recolhendo as perguntas. Fernanda, muito obrigada. Eu passo, então, para a Cíntia. Gente, pega aqui. Alô, deu. Aqui deu. Gente, é um prazer estar aqui. Eu agradeço muitíssimo o convite. Prazer estar aqui na URGS, universidade da qual eu fui aluna. É um prazerzão estar aqui com a convite da Jane, com vocês, com a Fernanda. Eu vou tirar a roupa, tá? Não, é uma pequena e singela homenagem à gráfica, à editora da URGS, que está fazendo 50 anos, agora no dia 21. Leia, escreva e publique. Leia, escreva, publique. A pessoa lendo, se autolendo é meio ruim, né? Leia, escreva, publique. Leia, escreva e publique como uma mulher. Editora. Editora da URGS. URGS. Obrigada, guria. Vista a camiseta. E o corpinho está ocupado, eu sinto muito, é só, tá? Tá, gente. É um prazer estar aqui, então. Deixa eu... vou falar, então... Espera um pouquinho. Eu sou bem atrapalhada, mas deixa eu falar para vocês. A Jane disse que eu não era para escrever, era para falar, assim, meio de improviso. Daí eu ensaiei improviso, não deu muito certo, mas... É que, às vezes, dá certo falar meio assim de improviso. Antes de qualquer outra coisa, como eu estou na presença do Giba, eu faço uma coisa que eu sempre faço, eu constranjo ele, coitadinho, mas eu tenho que falar porque eu acho que é um dever da verdade, dever da lealdade. Nós temos aqui também o Edilson Nabarro, está conosco, e tanto o Edilson quanto o Giba foram da Comissão de Avaliação e Seleção do FUNPROARTE, quando em 95, quando eu postulei para publicar meu primeiro livro. E eles, a comissão, me deu o aval, eles confiaram em mim e disseram que sim, eu podia publicar aquele livro. No correr daquele edital, do FUNPROARTE da Secretaria Municipal de Cultura, que está 2 anos sem pagar, 4 anos sem pagar e 2 anos sem edital. Né? Pois é. E o FUNPROARTE, graças ao FUNPROARTE, vários autores puderam publicar, vários cineastas puderam lançar, vários músicos puderam estrear. Para nós foi muito importante. Bom, e no decorrer daquele edital, se o livro foi autorizado, mas com o andar da carroça eu vi por bem modificar alguns contos, né? E daí, lá, numa reunião da comissão, eu postulei, eu quero modificar 3 contos. E, sem nomes, não vou dizer nomes, mas disseram, não pode modificar, porque o projeto foi aprovado assim. E eu, angustiada, porque eu queria mudar, aquilo está uma porcaria. Quem escreve sabe, né? A gente escreve assim, tu vai dormir tendo descoberto em Tio Machado de Assis, tu acorda lá, tu não é mais do que um Paulo Coelho, né? Não, é verdade isso. E eu acordei... Não, é verdade. E a secretária de Cultura disse assim, não, mas ela... A secretária de Cultura, sim, uma coisa muito pela regra, pela lei. Não pode, o projeto foi assim aprovado, não sei o quê. E fizeram a roda, e cada um dos componentes dizia alguma coisa. Até que esse ser gracioso tomou a palavra... Gracioso no sentido de querido, né? Mas é a coisa mais bonitinha. Olha que rica, cara. E ele diz assim, e é enfático, ele é mimoso assim, mas é enfático, é uma pessoa que defende, nós vimos que ele defende seus pontos de vista. Diz ele assim, mas só um pouquinho, a gente sabe que esses autores são um bando de neuróticos, eles estão sempre trabalhando para melhorar o texto. Se ela está dizendo que ela quer trocar os textos, é para melhorar. Tem que deixar ela fazer isso. Tem que deixar, ela não quer estragar o texto, ela não quer estragar o livro dela, ela quer melhorar. A gente já viu de quem se trata. Ele calou a boca de todo mundo, os garantistas lá que tiveram que ceder a argumentação dele, que é a argumentação mais lógica, mais lúcida, mais verdadeira. E eu sou grato eternamente. Ele não sabia quem eu era, não continuo não sendo ninguém, mas eu só era uma postulante.
E ele, a bem da justiça e da verdade, interveio contra a voz corrente, não pode mudar o projeto, interveio e deixou eu mudar. E ficou bem, não é que ficou, mas ficou bem melhor, viu, Giba? Então, cada vez que eu encontro já era com o Giba, muito bom. cada vez que eu estou com o Giba em público, eu quero dizer para você, trata-se de um cara assim excepcional. Ele tem é uma coisa, é um homem bom. A gente diria em Yiddish que é um Mensch. Mensch é tá bem. Mas então, já que eu falei em Yiddish, obrigada, viu, Giba? Então, a Jane me trouxe aqui para falar para você sobre essas coisas que a gente é, né? E eu, sobre as coisas diferentes. Eu não sou muito diferente, né? Eu sou branca, que nem o Giba, sou mulher, que nem a Fernanda e que nem a Patrícia, mas tem umas coisas que eu sou, né? Eu sou judia e eu sou gorda. E talvez interesse a vocês esse ponto de vista, né? Então, eu vou falar brevemente sobre cada uma dessas coisas, quem sabe a gente pode conversar a respeito disso. Eu tomei notas, porque né, a gente fica meio assim, com plateia. E, bom, como mulher, eu falo para as mulheres, mas também falo para os homens. Como mulher, você sabe, né, gurias? A gente aprende muito cedo o gosto do sal, né? A gente sabe, conhece desde muito cedo o gosto do sal. No sentido de que, eu não sei porquê, mas a gente chora. Né? Eu não sei por que mulher chora com mais facilidade que homem. Também dizem que é a verdade. E eu passei a crer nisso, né? Que a mulher conhece desde cedo o gosto do sal, porque ela chora, e porque é da mulher duas coisas. Gente, não vão me chamar de sexista, tá? É o ponto de vista meu. Tá? Mas é da mulher, está muito claro na minha vida. Eu estou casada há 35 anos, estou com 60 anos de idade, eu posso dizer com toda firmeza. É da mulher assim um atributo da casa e é da mulher um atributo da calamidade. As duas, sabe, são duas coisas assim que andam muito parelhas. E a casa no sentido de ordenação, assim, a gente gosta de ter a casinha, de ter as coisas da gente. E me parece que o nosso companheiro ou a nossa companheira gosta também disso. Mas é uma coisa absolutamente feminina. Do meu ponto de vista, é uma coisa muito feminina, porque eu sou casado com um homem. Claro, tem casais de moças, estou sempre me interrompendo e fazendo que naba, né? Esqueçam politicamente correto só um pouquinho, tá? Vou falar do ponto de vista da mulher casada com um homem, tá? Depois vocês podem interromper e falar, não, mas sou casado com uma mulher, não sei o quê, tá? Depois vocês falam. Bom. Não, porque senão não dá, né? Devo duplicar o discurso, porque, né, tem que atender o politicamente correto. Não dá, estou falando, o meu lugar de fala é esse aqui, tá? Tá bom. Então, eu aprendi isso, né? A coisa assim, a preservação da casa, do ambiente doméstico, da coisa boa, de cuidar do cachorro, das plantas, é um negócio que eu faço questão de manter. E também da calamidade, da tragédia. Não se esqueça que eu sou judia, né? Então, tem um ditado da minha gente, que diz assim, Deus conta as lágrimas das mulheres. Dos homens, ele não dá a mínima bola, eu sinto muito, guris. Mas Deus, para saber como anda o mundo, ele verifica como é que anda a contagem das lágrimas das mulheres. E esse é um bom termômetro para saber como é que anda o mundo. E anda muito mal, porque a gente tem chorado bastante. E isso dá, eu peço assim que as gurias, principalmente, mas também os homens, pensem nisso, pensem na dupla. O que o senhor está fazendo assim? Acha que não? Casa e calamidade? Pense na sua mulher. A senhora acha que não? Estou brincando. Oi? Todos nós. Mas aí é um choro coletivo, aí não é uma coisa. Aí transcende o domus, né? A coisa doméstica. Vai para a grande casa de todos nós, a pátria. Tá, mas depois a gente fala da porcaria, tá? Para um pouquinho. Bom, então, do ponto de vista de ser mulher, é isso, né? Esse é o olhar que tem mais a ver com o gosto do sal, né? O gosto do sal, esse aprendizado da casa e da calamidade e da cal, né? Como judia, eu sou neta, como
como a gente viu, sou neta bisneta já de imigrantes judeus, e eu não fui impermeável, não fui imune a essa herança tão rica e tão interessante, para usar o adjetivo mais vago possível. E do judaísmo, eu herdei, claro, a hipocondria, né, que isso, sem dúvida alguma, é um marco da nossa gente. Herdei esse complexo de culpa exacerbado da minha mãe, diretamente. Todo judeu tem uma mãe, e toda mãe, né, toda mãe judia lida com a culpa como, sei lá, um prestidigitador lida com uma baralho de cartas. Então, todo judeu tem culpa, e todo judeu, se tem grana, vai para o psiquiatra porque ele tem uma mãe judia. É fácil isso, né? Isso é fato, né? A gente é criado com... Estou brincando. Gente, estou exagerando. Mas, essencialmente, assim... Essencialmente, uma família judia é muito divertida, porque dentro da família judia, acho que qualquer família árabe, família italiana, meu marido é italiano, dentro da família dele também tem esses excessos de a mãe ter um papel de se fazer de vítima, um irmão que não tem grana. É um inferno a família, na verdade, né? Mas está bem. Mas a família judia, eu acho que é exacerbado esse papel da culpa. A culpa se lida, é muito jogada, é moeda corrente em todas as instâncias familiares dentro do judaísmo. E também dentro do judaísmo, além da hipocondria, além da questão de lidar com a culpa, automaticamente, é evidente que sim. A gente também se defende dentro do judaísmo, dentro da família judia, a gente se defende com o riso. E eu acho que o riso, o humor, é a maior herança que nós temos, que a família judia pode legar a um filho, né? Porque não é só tragédia, vamos combinar. Se tu cria um filho que é hipocondríaco, que morre de complexo de culpa, ele tem que, no mínimo, saber rir para poder viver, né? Então, né? Não acha? Isso, o riso, o humor, eu acho que é uma das virtudes da nossa gente que nos permite viver e vamos dizer assim, a questão que eu tenho tentado disseminar para o mundo. Eu vou contar, não sei como nós estamos de tempo, mas eu vou contar uma historinha rapidamente assim que eu acho que vem bem a calhar. Vem a calhar, porque é uma história que se passa num campo de concentração. Hoje o assunto está bom, né? Campo de concentração. Não, é uma coisa light, assim, vai. Não, mas eu acho que vem bem a calhar, gente, porque eu acho que esse ensinamento da minha gente tem a ver, né? Eu acho que é bom, né? O tal do humor judaico, que na verdade nada mais é do que o meu mecanismo de defesa que foi usado no leste europeu por aqueles judeus que eram perseguidos em pogroms, etc. E tal. E os caras descobriram que o que eles faziam há milênios podia servir como arma. Mas aconteceu o seguinte, vou contar rapidamente para vocês esse negócio do humor judaico, como serve, né, como a gente pode usar ele. Eu estava visitando Auschwitz, né? Eu fui para a Alemanha, lá me convidaram para um troço na Alemanha, lá um negócio de literatura, não sei o quê. Eu digo para o marido, vamos lá dar uma banda em Auschwitz. Aí o marido, legal, vamos comer os pirogue lá na Polônia e vamos para Auschwitz, né? Dever da memória, tem que sempre lembrar para não esquecer. E nós fomos para Auschwitz e fomos fazer a excursão, né? E, saindo de Auschwitz, pegamos um ônibus e fomos para Birkenau, que é o segundo campo. E é um campo diferente de Auschwitz. Auschwitz é todo construído, é bonitinho, com tijolinhos à vista, é bem legal, arborizado, muito bacana. É um negócio, gente, é um negócio impressionante o que é de esteticamente, arquitetonicamente bem elaborado, o campo de Auschwitz, com o que essencialmente ocorria ali. É um negócio, assim, é um troço dramático, né? O contraste é muito chocante. Vamos para Birkenau, que é ao contrário de Auschwitz. Eram barracões bem mais rudimentares, foi um campo criado por excesso de contingente em Auschwitz. Então, eram barracões enormes, nos quais, preferencialmente, havia ciganos e judeus. O resto,
negros, aleijados, etc., tal, tinham ficado em Auschwitz. E o guia da vez nos disse, vamos então até o barracão sanitário. Aí o barracão sanitário ele abriu 2 folhas assim a porta e tinha uma laje imensa assim no barracão sanitário, que era onde sentavam os judeus, né? Os judeus vinham ali depois do trabalho e tinham direito a ficar uma hora, se pudesse ficar 1 hora fazendo cocô era bom, mas podiam ficar 1 minuto fazendo as suas necessidades naquela laje ali que deveria ter 1 metro, né? A cada 30 centímetros tinha um buraco. Eles podiam sentar um com o outro, claro que se sentavam com os cotovelos se tocando. E ali diz que tinha um oficial nazista que ficava com um reloginho, né, marcando o relógio numa mão, a arma na outra, marcando 1 minuto, 1 minuto e meio, ao fim dos quais ele dava a ordem, todo mundo levanta as calças e vamos embora, né? E era isso, era o direito que eles tinham 1 vez por dia. Diz que, em determinado momento, começaram a rir, se divertiam demais daqueles judeus que usavam aquele sanitário ali. E diz que o mestre do toalete começou a ficar meio irritado, só que ele não entendia, porque eles brincavam, falavam. Quando foi libertado do campo, contaram a seguinte história, né? Diz que esses judeus que iam lá e ficavam à mercê do raio do mestre da toalete, brincavam e chamavam o mestre da toalete de mestre da merda. E por isso riam tanto. E essa foi a maneira que eles conseguiram ultrapassar o problema da promiscuidade e de ter que fazer cocô e xixi em presença dos outros. E eu ouvi essa história e digo, mas então é assim, né? O mestre da merda, o poder que o cara tinha era regular a merda dos outros, né? Tá bem. Bom, mas dá para a gente rir, né? Ao menos tornando o outro ridículo, tu torna ele parecido contigo. E, bom, também eu ia falar de como é que mulher judia e gorda, né? Eu a vida inteira fui gorda, também herança do judaísmo, né? A gente veio do lugar da Rússia que fazia muito frio, a gente veio para o trópico, e o meu organismo, dos meus irmãos, todo ele montado, feito para intempérie, assim, muito frio, né? E não é feito para o trópico, né? E não adianta, eu tenho que lutar contra isso. Mas, enfim, e eu luto desde pequena. Então, como gorda, assim, eu sempre reconheci o valor intrínseco dos lugares amplos e das roupas folgadas, né? Que quem é gordo sabe. E o valor do ar-condicionado, para mim, o prêmio Nobel de todos os prêmios Nobel é do ar-condicionado e do ventilador de teto, né? Porque vocês pensam que o que é o negro, que é o índio, que é o asiático, oriental? Não. O verdadeiro excêntrico da sociedade é o gordo. Não quero saber a desgraça que há. A gente não cabe em lugar nenhum. Não cabe, a gente sobra para todos os lados. E é uma coisa que moralmente é muito perturbadora para a gente. Não, é uma coisa horrível. Então, junto com essas condições de ser mulher, de ser judia e ainda não caber nos espaços, ainda ser excessiva em tudo, é algo que não... Como é que eu vou dizer para vocês? Que é demais perturbadora. E só me restava uma coisa na vida para poder regular esse meu lado outsider, assim, a minha excentricidade, que é ser jornalista, né? Foi que eu me tornei, e escritora também, que 2 coisas que eu, assim, que para ajudar, né? Para ajudar a coisa. E me tornei jornalista porque, então, eu podia juntar todos esses olhares tão singulares, né? Para poder juntar o mundo, para poder, enfim, desenvolver histórias, porque o grande barato ainda é contar histórias, ainda é observar o mundo, ainda é ver esse universo de maravilhas que a gente tem, e desde esse ponto de vista tão privilegiado, né, que é poder ver, que é poder escutar, que é poder sentir, que é poder gostar. E
Como escritor, eu aprendi a paciência comigo mesma, paciência com a minha gordura, paciência com a minha culpa, paciência com a minha própria impaciência. Aprendi o amor com os meus bichos, com a minha casa, com a minha família. E aprendi o poder e o privilégio da observação. E como todo mundo aqui, estou muito assustada pelo momento que a gente está vivendo. E como o Giba falou que nós temos que esperar para ser pessimista no momento pior, né? Então, oi? Frei Beto. E eu vou lembrar uma frase do meu pai, que eu sempre lembro do meu pai, que é um cara, ele morreu muito cedo, com 56 anos, de câncer. E ele dizia uma coisa para mim que eu sempre guardo, assim. Minha filha, guarda as tuas lágrimas para momentos piores. Então, troco com vocês, dou para vocês as palavras do meu pai. Vamos guardar as lágrimas para momentos piores, porque eles virão. Tá. Bom, gente, agora está com vocês as perguntas. Enquanto vocês pensam nas perguntas, eu quero retomar dois aspectos que a Cíntia levantou, porque teve uma reação interessante quando a Cíntia disse assim, a mulher é cuidadora, teve uma reação interessante de estudante na plateia. A gente está enxergando tudo aqui, né? Cuidadora da casa. Então, acho importante dizer que, em primeiro lugar, a questão de ser cuidadora e a questão da culpa, sim, nos acompanham e inclusive, estão fora da casa, né? Quando a gente fala do teto de vidro, a gente pensa imediatamente que existe um pacto tácito social que ninguém fala, mas que está por aí, e que coloca na mulher a culpa, né? E basta ver a questão do estupro, né? A menina é estuprada e se fala da roupa que ela estava, e não do acontecimento em si. E também a grande questão da dificuldade de ascensão social da mulher. E no outro dia eu lia um texto sobre o teto de vidro. Pô, agora que eu queria falar, a menina saiu. Eu lia um texto e dizia o seguinte, as mulheres ganham no Brasil 26% menos do que o homem, mesmo em funções muito, muito próximas, né? E mais ainda, os espaços de representatividade, os espaços de poder são quase não existem mulheres nesses espaços. Agora, por outro lado, a grande maioria das mulheres trabalha em profissões que são tidas como cuidadoras, onde elas podem se envolver emocionalmente e puxar essa coisa do cuidador. Eu só estou trazendo isso para reforçar e para dizer que fora de casa ainda acontece. Bom, a gente tem uma pergunta do Felipe para a Cíntia. Gostei do que falou sobre a questão da mulher e o gosto por algumas ações de cuidados. Mas eu diria que a questão da expressão de gênero feminino ou masculino pode se dar tanto na mulher quanto no homem. Ambos podem expressar esse feminino e também ter apreço a estes cuidados ditos femininos. Obrigado pela explanação. Lhe admira bastante o Felipe. Quem é o Felipe? Eu falei, né? Ia ter algum que ia me dizer, claro, Felipe. Claro, meu amor, é evidente que sim. Mas é que daí, né? Oh, um beijo. Tu aprendeu com a tua mãe, né? A cuidar.
sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, mas a gente como é a matriz disso... Não seria possível transformar as lágrimas em sorriso da vitória na frente... Ah, sim. Agora, não seria possível transformar as lágrimas em sorriso, deve ser na vitória da frente para a democracia? Vicente. Vamos lá. Espero que sim, né? Ainda acredito que sim, que é possível, mas eu acho que a Fernanda falou uma coisa que o estrago está feito, o fascismo está instalado. Ele ganhe ou não ganhe, ele se tornou uma força política que ele não era no país. Isso é uma coisa muito séria, e ganhando a democracia ou não ganhando a democracia, eu ainda acredito que é possível ganhar, nós vamos ter que enfrentar de uma forma inédita, né? Vai ter que lidar com forças que a gente não está acostumado a lidar. O fascismo parecia que estava morto e não está, ele está aí. E o estrago está feito, e a quantidade... É claro que a quantidade de votos não significa a quantidade de fascistas. É óbvio que não, né? Tem uma onda que leva pessoas por vários motivos atrás dessa onda. Mas o fascismo está instalado, o fascismo está instalado no Congresso, inclusive, isso não se muda tão fácil. A quantidade de fascistas dentro do Congresso que vão assumir a partir de janeiro é inédita, nunca houve no país isso. E, então, mesmo ganhando a democracia, que a gente ainda espera possível, acho que esse sorriso tem que ser contido. Mas com humor, né, se possível. Deixa eu só falar. Não, falando assim de forma bem realista, sabe? Até eu comentei no carro com o Giba ali, quando no dia seguinte ao resultado do primeiro turno, eu digo assim, não, mas vai ser ruim a coisa, né? Vai dar porcaria ali. Eu vou reunir uma galera e vou falar com esse candidato. Eu vou reunir o pessoal da área da cultura, porque ele quer extinguir o MINC, porque ele quer extinguir o Sistema S, etc. e tal. E, claro, várias pessoas. Eu tinha aula de noite, e eu falei para meus alunos, vamos lá, quem é que vai comigo falar com o homem? Não, vou falar com esse cara. Digo, não, um pouquinho. A hora não toma um Plasil e vamos, toma um Dramin e vamos, porque tem que conversar com o cara. Né? E, bom, não deu, eu tentei vários canais, ele não conversa com ninguém. Não é porque eu acho que alguém tinha que chegar lá para o cara, escuta, cara, tu vai ganhar esse negócio, tu vai chegar lá, e tem gente que está lutando há muito tempo, né, pelas coisas da cultura, etc. e tal. Mas não tinha como, ele está sempre ocupado, ele está sempre em reunião, etc. Tal. Não interessa para ele. E eu não falava em meu nome, eu falava em nome de um grupo teórico, tá, que eu ia juntar. Aí um jornalista amigo meu, Cíntia, uma jornalista, Cíntia, deixa assim, porque para ele realmente não interessa. Bom, então é o seguinte, então a gente segue conversando, etc. Tal. Tem um grupo de judeus que é a favor do Bolsonaro, porque ele falei o nome do cara, né? Vou falar, porque tem que falar, é que nem câncer, a gente tem que falar o nome da doença, tá? Simples, senão se tu não fala o nome do câncer, eu tive câncer, eu não falava o nome da doença porque eu temia a doença. Eu só pude começar o tratamento quando eu falei o nome do câncer, né? Fui lá me tratar e eu olhei bem grande assim, Instituto do Câncer. Bom, até então minha mãe não falava, meu irmão não falava, meu marido não falava. Bom, quando eu cheguei lá, Instituto do Câncer, fala, né? Faz parte do tratamento tu assumir o troço. Então, tem uma parte dos judeus que apoia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer mudar a nossa embaixada para Jerusalém, a embaixada do Estado de Israel para Jerusalém, porque, etc. Eu acho que o Bolsonaro é um oportunista, eu acho que é uma vergonha para o Estado de Israel ter o apoio do Bolsonaro, com sinceridade, porque parece que o Estado de Israel é o Estado truculento, porque parece que todo cidadão israelense faz academia, tem um pitbull e toma anabolizante, né? Então, eu dispensaria, realmente eu dispensaria o apoio do Bolsonaro e, se possível, o apoio dos evangélicos, como judia. Mas, bom, eu não... Enfim,
Tem outra parte que acha isso. Não, só um pouquinho, nós passamos o que passamos na Segunda Guerra. O nosso Estado, o Estado de Israel, que nos garante sobrevivência na diáspora, é um Estado, é a única democracia daquele ponto do Oriente Médio. É um Estado que admite o casamento homossexual, no qual as minorias convivem super bem. A gente foi buscar uma tribo nossa, uma tribo de judeus perdidos, uma tribo de judeus negros perdidos. A gente foi resgatar na África. Nós trouxemos judeus negros para o Estado de Israel. Eles vivem em Israel. A gente admite todo tipo de diversidade no Estado de Israel. Esse louco não pode nos representar, não pode dizer que é nosso aliado. Então, a gente vive com essas duas coisas dentro da comunidade, diariamente, uma vez por hora, tem alguém falando alguma coisa. E o que eu tenho falado, e a pergunta, eu vou responder a pergunta, é a seguinte: numericamente já deu, mesmo se a gente conseguir pegar todos os votos, vocês sabem, todo mundo já fez o cálculo, tá? A questão é moral, a nossa resistência é moral. Acho que moralmente a gente tem que tentar resistir a isso. Eu estava tentando aqui, o celular eu escondi ali para não ficar enchendo o saco, pegar o Fim das Cidades Invisíveis do Ítalo Calvino, em que ele fala o seguinte, eu não vou recordar, mas é o seguinte, tá? O Marco Polo está contando para o Khan das aventuras que ele viveu no Império do Khan. O Khan é meio megalomaníaco, é meio Bolsonaro, né? O Khan, né? E o Gengis Khan. E o Khan pergunta assim para o Marco Polo: e o inferno? Tu viu o inferno das cidades em que tu foi? Que é um livro maravilhoso. Cada capítulo é uma cidade maravilhosa que o Polo conta para o Khan. E o Polo diz assim: o inferno? Não, mas o inferno não é uma coisa que vai vir ou que é depois. O inferno é aqui. Mas cabe a nós ver o que é inferno e separar. E cabe a nós nutrir e alimentar e nos proteger e deixar o inferno lá fora. Não é assim que diz o Calvino, mas é uma coisa que a gente tem que saber. Nós temos que resistir e deixar o inferno lá fora. Tem? E eu acho que um movimento interessante também que tem acontecido nesse momento é que não tem muita receita, né, de como combater, assim, mas tem feito as pessoas se mexerem mesmo. Dentro das suas áreas, da cultura, do jornalismo, às vezes na família, né, cada um tem um jeito de tentar reverter ou diminuir os danos aí da situação. E eu acho que tudo é válido, né? Se é conversar com aquela tia que está lá dominada pelo pensamento de que o importante é acabar com a corrupção, como se fosse, né? Que se faça isso, assim. Tem amigos, por exemplo, eu tenho amigos que foram agora no domingo na fila lá de visita no presídio para tentar falar com a família dos presidiários e mostrar o quanto, né, quando se diz bandido bom, bandido morto, eles não estão falando de político corrupto, do teu parente e tal. Então, assim, eu acho que tem muitas frentes que podem ser pensadas e principalmente isso, assim, independente do resultado. Eu acho que esse movimento que a gente já começou para tentar combater e, em muitos casos, simplesmente sobreviver a isso tudo, né? Porque, para muitas parcelas da população, é uma questão de vida mesmo. Assim, eu tenho que me manter viva para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu acho que nisso também isso já é válido. Assim, não tem uma receita. Às vezes vai ser rindo, às vezes vai ser chorando, né? E vai ter dia que vai ser rindo, vai ter dia que vai ser chorando. Isso eu aprendi muito na militância também, porque tem muito isso, né? Assim, a fulana é muito raivosa. Bom, mas tem hora que vai ser força, tem hora que vai ser jeito, né? E eu acho que neste momento que a gente vive é mais ou menos por aí, assim. E eu acho que somando tudo isso a gente consegue um resultado. Espero. Manuela para Fernanda. Como tu tens pensado e no que te encorajas a nos dizer como tens lidado com o ímpeto e a responsabilidade de não sairmos dos nossos armários? Agora eu vou ter dificuldade. Cada um dos pretos LGBTs indígenas. Eu tenho dificuldade do X aquele. Cada um dos pretos
LGBTs indígenas na sua geração e lugar de fala? Não entendi, peraí. Como tu tens pensado, que coragem de nos dizer como tens lidado com o ímpeto e a responsabilidade de não sairmos dos nossos armários. Ah, tá. Sim. Tá, com o ímpeto e a responsabilidade de não sairmos dos nossos armários, é isso, né? Na sua geração e lugar de fala. Então, na verdade, eu acho que lidar com isso é diário. Assim, eu tive na Unicinos há umas semanas atrás, e uma menina super nova, assim, ela perguntou: mas como é que vocês fazem para não ser sempre a chata do rolê, e estar sempre falando no assunto, e estar sempre vendo machismo em tudo, racismo em tudo? E como é que faz, né? Como é que vocês lidam com isso, assim? E aí eu disse para ela: bom, num primeiro momento eu não ligo muito em ser a chata do rolê, né? Ok, tudo bem ser chata, né? Isso aí para mim não é problema. Quando eu vi que para pai, para mãe, para irmã, tu virou a chata e todo mundo sobreviveu, quem não me conhece muito, me taxar como chata, não vai me fazer chorar por causa disso. E essa preocupação dela, né, de como lidar e não se agredir às vezes, porque é difícil, né? Quando tu percebe como é que é a sociedade em que tu vive, que tu está numa posição que não é muito confortável. E aí eu vou enfrentar isso e vou lidar com isso todo dia, é muito cansativo, né? A gente tem aí o mito da mulher negra raivosa, né? E eu sempre digo isso, cara, eu estou com quase 40 anos lidando com isso todos os dias da minha vida. Tem dia que eu estou puta da cara, entendeu? Estou braba mesmo. Tem dia que eu consigo pensar e tentar conversar. Tem dia que realmente eu não quero lidar com aquilo. Tem algumas imagens, assim, por exemplo, agora que a gente passou aí na Semana Farroupilha, né? E teve um desfile que mostraram aí em Lagoa Vermelha, se não me engano. Veio um menininho ali vestido de lanceiro negro e vinha uma coleguinha dando chibatada. É o tipo da coisa assim que aquilo ali eu não quis nem ver. Eu quis entrar naquilo ali, porque eu sei que para o meu emocional eu não ia estar ajudando, né? A partir do momento que eu percebi que aquilo ali já estava com o Ministério Público, enfim, as pessoas já estavam divulgando. Ok, então se isso aqui já resolveu, eu não vou ali, porque eu sei que eu não vou conseguir, né, lidar com isso. Então acho que cada um ver até onde consegue ir, né, e até onde consegue ajudar sem se agredir, sem se machucar. E num dia que talvez não esteja tão afim realmente de confrontar com aquilo, ficar mais recolhido, né? E quando achar que é gritando, quando achar que é brigando, quando achar que é de repente ficando quieto, tá ok, já que é assim, não vou falar nada. Então acho que cada um tem o seu jeito de lidar com a coisa, mas acho que é principalmente pensar na gente enquanto indivíduo antes de tudo, assim, né? Não é carregar todo mundo nas costas e já que colocaram, né? Então eu sou a jornalista negra Fernanda Carvalho, então sempre que acontecer alguma coisa eu tenho que me posicionar. É claro, tem essa responsabilidade de ser essa pessoa, né? Quando essas coisas acontecem, por exemplo, o meu inbox de manhã assim está lotado, sabe? Que as pessoas dizendo: olha aqui o que aconteceu, quase que pedindo ajuda, né? Faz alguma coisa. E eu me permito, né? Se eu não consigo fazer alguma coisa naquele momento, eu me permito dizer: não, espera aí, então eu vou direcionar isso aqui para quem consegue, né? Até dou um feedback para quem espera isso de mim, né? Gente, eu estou, inclusive como jornalista, eu estou averiguando, estou vendo o que aconteceu, quem é que fez, quem é que não fez, se isso aconteceu mesmo. Enfim, hoje em dia com fake news, né? A gente nem sabe às vezes o que foi, o que não foi, como foi. Mas eu acho que é por aí, assim. Mas e na questão do lugar de fala, é tomar para si esse seu lugar de fala dentro desse contexto. Assim, eu também não permito que falem por mim, né? Quer dizer, se chegou nesse ponto e se alguém tem que falar, e se eu sinto que a coisa tá, né, tem uma galera lá do tradicionalismo explicando aquilo ali, não, quem vai falar disso aí sou eu, porque quem sabe sou eu, né? Então, essa coisa do local de fala, eu também não abro mão de que tu fale pelo teu sim, tu tem a tua responsabilidade, mas quem vai falar por mim sou eu. Né? Isso eu bato o pé, nem que seja doendo. Depois eu me resolvo na terapia. Bom, estamos nos encaminhando, então, para o final dessa mesa. Quero agradecer muito ao Giba, a Fernanda, a Cíntia, pelo que vocês trouxeram da experiência de vocês, e acho que isso nos enriquece a todos.
O que eu posso tirar como síntese dessa mesa, considerando as 3 falas, é que a diversidade em si não significa muito. Que o que efetivamente dá dimensão, dá importância, dá grandeza à diversidade é pelo que nós temos que lutar. E o que dá essa dimensão é enxergar, é ouvir e, sobretudo, respeitar o outro. Muito obrigada a vocês. E eu quero fazer um convite. Agora, depois do encerramento, ali na frente do Antônio, nós teríamos a apresentação do grupo Não Mexe Comigo, que não ando só, do Departamento de Difusão Cultural. Muito obrigado pela presença de todos. Está aberto o Salão URGS.